Olá, povo de Deus. Essa é uma mensagem sequencial. É uma sequência da mensagem A Carne e a Humildade, baseada na tentação de Jesus Cristo. Então, se você não viu a primeira parte dessa mensagem, eu convido você a voltar lá, no mês de fevereiro de 2021. Nós estivemos falando sobre as portas de entrada da nossa queda, ou dos nossos maus hábitos, ou dessa vida pecaminosa que insiste em permanecer em nós. E a gente está aprendendo isso com os pais da igreja. Eles disseram que essa tentação de Jesus não foi um acaso. O diabo estava realmente batendo nas portas para começar a derrubar a vida de Jesus. Não era a tentação para derrubar Jesus naquele momento, mas era para tentar começar a abrir devagarzinho a porta do coração de Jesus para ver se depois, mais para frente, ele se enfraquecia e cairia no pecado. E essa técnica ainda é usada pelo diabo até hoje na nossa vida. Ele não vem com um caminhão de problemas, ele vem às vezes com pequenas coisas que vão prejudicar a nossa vida no futuro. São sementes que, se nós aceitarmos, elas vão brotar, frutificar e dar frutos do mal. Por isso nós precisamos aprender essa vida de Jesus, que barra a tentação, o diabo, logo na porta. Eu fiquei pensando que é mais ou menos quando a gente põe porta em casa, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que o ladrão não passe para dentro. Por isso a gente põe o portão lá na calçada, a gente põe a porta lá na entrada, porque a gente sabe que se depois ele entrou, a destruição vai ser muito maior. Então, que a gente possa olhar para esse texto de Mateus 4, que eu vou ler agora para você antes de nós orarmos. Vamos ouvir primeiro a palavra de Deus antes de falarmos com Deus. Mateus 4, versículo 1 até o versículo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que essa seja o nosso alimento hoje, a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, queremos ter um coração puro, mas às vezes foram as pequenas coisas que nos derrubaram. E hoje, ó Deus, estamos com hábitos, costumes, pensamentos que estão destruindo a nossa alma e o nosso espírito para não conseguirmos sermos guiados pelo Espírito Santo como Jesus foi. E agora, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, fortalece, ensina-nos a vencermos o diabo antes que ele conquiste mais espaço e terreno no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na primeira parte eu disse para você que a humildade vence essa primeira porta que o inimigo usa, que se chama a nossa carne. E a nossa carne é uma porta que nasceu com a gente. Desde pequeno nós somos ensinados e acostumados a chorar, espernear. Sabe criança quando vai no supermercado e a mãe diz: não, Danone não, doce não. O que a criança faz? E chora, esperneia. Por quê? Porque isso faz parte da carne, isso faz parte da nossa vida desde pequenos, querermos e não abrirmos mão. E só, às vezes, umas boas palmadas para nos ensinar o que é humildade.
E a primeira mensagem foi exatamente isso. A humildade fecha esta porta da minha carne. A segunda parte que eu gostaria de olhar com você é que a humildade, mas também a vida simples. A vida simples faz com que a minha carne perca as suas forças, as suas fortalezas, as suas razões, diminuam até se enfraquecerem. A vida simples. Mas antes que você pense que eu vou falar de vida simples, porque Jesus estava no deserto, e aqui eu tenho essa figura do monte da tentação, e eu lembrei foi do Marcos, né, da Igreja da Liberdade, que esteve em Israel. Eu não sei se ele foi nessa parte. Marcos, se você foi, depois me fala um pouquinho como é que é esse monte. Mas uma coisa que eu observei nesse monte é que não tem shopping center, não tem McDonald's, não tem lojas, não tem... Tem antena de celular ali em cima. Mas essa aqui não é da época de Jesus. Então, antes que você pense que vida simples tem a ver com abandonar tudo e ir morar no meio do deserto ou abrir mão de todas as coisas, eu quero dizer para você que vida simples não é isso. Vida simples é simplesmente ter um só objetivo na tua vida. E não ter a tua vida guiada por vários objetivos. Observe o que Jesus está fazendo, que nos demonstra que a vida dele era uma vida simples. E ele foi levado pelo Espírito de Deus. Jesus está ali com um propósito simples, fazer a vontade de Deus. E eu quero que você e eu possamos aprender com os pais da igreja isso. Que vida simples é simplesmente fazer a vontade de Deus. Esta é a vida mais simples, mais despojada, mais tranquila, mais leve, mais sossegada que a gente pode ter. É a vida guiada pelo Espírito de Deus para fazermos a vontade de Deus. Essa é a vida simples que Jesus está tomando ali. E essa vida simples que Jesus está vivendo nesta montanha recebe uma sugestão pequena. E eu quero que você perceba que isso aqui é algo muito sutil. O diabo vem e fala, olha, você está com fome? Lembra de pão? Parece ser uma coisa tão pequena, tão simples. E é pão. Mas é através dessas pequenas sugestões que o diabo muitas vezes vai derrotar a nossa vida. Quando ele fala sobre pão, sustento, o básico. Você não está preocupado com o básico da vida, Jesus? Você que está simplesmente preocupado em fazer a vontade do teu pai? Você é filho dele, então você está aqui por causa dele, mas será que ele se lembra do teu sustento? Será que ele se lembra do teu básico, do teu dia a dia? E assim o diabo começa de uma maneira muito simples a derrubar ou querer derrubar Jesus. Mas uma das coisas que eu mais admiro aqui nesta passagem é que Jesus barra o diabo logo na porta. Não, não, não. Você não vai entrar para dentro dos meus pensamentos. Apesar dessa lembrança das minhas necessidades, apesar dessa lembrança de objetos, isto não é hora, nem lugar, não tem propósito aqui. Essa sugestão que você está me fazendo do meu básico, não é hora agora. Não é o momento. Ah, Deus, me dá esta sabedoria, esse discernimento de dizer para o diabo, quando ele lança esses pensamentos, que se eu não cuidar, eles vão se tornar motor na minha vida, de busca de sustento, de busca de pão, de busca de... Eu preciso me lembrar de bloquear isso enquanto é pequeno. É só um pedaço de pão. E deixar o básico da minha vida comandar a minha vida. Que é fazer a vontade de Deus. Essa é a vida simples. Porque se eu deixar e não bloquear através
dessa decisão, vontade de viver uma vida simples, ou de a vontade, o desejo de fazer a vontade de Deus, a tristeza vai tomar conta de mim. Você já observou o quanto nós somos tomados pela tristeza quando nos perdemos na busca do básico? Parece que o básico nunca é alcançado. E vivemos essa tristeza por não alcançarmos os nossos objetivos, coisas tão necessárias. Jesus bloqueia antes de ficar triste. Eu fico pensando que se Jesus não tivesse bloqueado logo no início o próximo pensamento, porque é assim que funciona, quando eu deixo esta pequena sugestão entrar na minha vida, logo outros pensamentos vão ocorrendo. E logo outras necessidades eu vou observando. Se Jesus não tivesse barrado, eu fico pensando, desculpa, mas eu fico pensando que talvez naquela hora ele teria se lembrado. E o pão para minha mãe? E meus irmãos? E o pão para os pobres? E o pão... Não é verdade? Você já se viu assim? Orando pelas tuas próprias necessidades, mas de repente as tuas necessidades buscam e puxam outras necessidades e parece que sempre há uma necessidade nova correndo atrás uma da outra e isso simplesmente não tem fim. Barre isso logo no início, através da vida simples. Vamos aprender com Jesus. Porque o nosso grande objetivo é fazer a vontade de Deus, é manter o nosso coração puro. Não deixe a lembrança, a sugestão do diabo, abrir a porta do teu coração. Pois o pão nosso de cada dia, Deus nos dá hoje. Não se esqueça de como esta oração foi construída. Jesus sabia muito bem o que estava falando, porque naquele dia, naquele hoje, ele não tinha pão, mas ele tinha absoluta certeza que seu pai lhe daria o pão no dia certo. A vida simples, de fazer a vontade de Deus, tira de nós todo o medo do desemprego, todo o medo da doença, todo o medo de não ter plano de saúde, todo o medo de... São todos medos muito válidos. Assim como a sugestão do diabo também era muito válida, Jesus estava com fome. Mas não dá carmo para olhar para a minha vontade e esquecer a de Deus, porque isso vai fazer com que a minha carne vença. Um conselho muito prático que os pais da igreja nos dão é: seja surdo e mudo para as suas próprias necessidades enquanto você está orando. Mas se eu fizer isso, então 90% da minha oração eu não vou fazer. Porque ou eu estou orando pelas minhas necessidades ou pelas necessidades de alguém. Eu não estou orando para fazer a vontade do Pai. Seja simples a tua oração. Não deixe as lembranças das necessidades entrarem na tua mente, porque se elas entrarem na hora em que você está orando ao Senhor, então a nossa ruína será muito grande, porque o diabo nos pegou no momento em que nós deveríamos ser mais fortes, enquanto estamos fazendo a vontade de Pai. Jesus disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é só de necessidades básicas satisfeitas que nós vivemos, mas vivemos de um relacionamento da boca de Deus. Eu gosto muito quando Jesus fala isso, e os pais da igreja me ensinam muito a perceber que Jesus está falando de relacionamento. Eu preciso aprender a ouvir. E eu começo ouvindo, não é Deus, eu começo ouvindo pessoas. A minha carne escuta muito mais pessoas do que Deus.
Aliás, desde pequenininho, eu fui acostumado a ouvir a voz da minha mãe. Eu fui acostumado a ouvir voz de gente. E como é difícil quando a gente vai falar de vida simples no relacionamento com as pessoas. Essa questão de ouvir a boca dos outros. Tudo o que eu fizer para me vingar, para prejudicar, ou para não ajudar, ou simplesmente para esquecer pessoas que me fizeram mal, sim. Isso vai se tornar uma pedra de tropeço na hora em que eu quiser fazer a vontade de Deus. Desculpa, mas empurrar para debaixo do tapete relacionamentos em que eu não resolvi, que o rancor ainda existe. Isto está prejudicando as minhas orações, está prejudicando eu fazer a vontade de Deus. Esta pedra de tropeço. Quem ora cheio de rancor ainda carrega o que não deveria carregar. E vida simples é levar uma coisa só. O básico, o essencial. Deus e sua vontade na nossa vida. Qualquer outra coisa que eu carregue junto, seja rancor, mágoa, ira, cólera, seja qualquer outra coisa, então a minha vida já não é mais simples, a minha vida já é complexa, cheia de detalhes que não posso esquecer, cheia de palavras que eu não posso dizer, cheia de coisas que eu preciso me lembrar. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Mateus 16, 24. Mas eu também gostaria de falar com pessoas que sabem lidar com relacionamentos e muitas vezes estão aí suportando, tendo que engolir gente de maus tratos, mal educada, gente que é ingrato, gente que está do nosso lado, que está aí do teu lado, e você está ali firme, aguentando, você está negando a sua vontade, a vontade da sua carne, para poder seguir a Cristo. Eu quero lhe dar os parabéns. Continue até o ponto de você conseguir orar como Jesus orou. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Conforme Lucas 23, 34. Mantenha o seu coração ali, perseverante, pois as tuas orações estão sendo ouvidas. Tem gente que consegue, sim, aguentar chatos como eu. Tem gente que consegue perdoar, e é com você que eu estou dizendo agora. Você que tem ouvido as palavras que saem da boca do Pai e tem alimentado você, permaneça firme. Pois a tua oração está sendo respondida como as orações de Jesus foram respondidas. Para terminar, eu queria reforçar que vida simples é fazer a vontade do Pai e não carregar a minha própria vontade ou as minhas próprias vontades. Muitas vezes eu orei e minhas orações foram: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Olha, Senhor, um dia vai faltar aquilo outro. Senhor, e se faltar? Senhor, e se não vier? E se... Muitas vezes eu orei assim. E 99% das minhas orações foram essas. E eu não estava nem um pouco preocupado com fazer a vontade de Deus. Na realidade, eu estava só preocupado em fazer a vontade da minha carne. E minha carne é profundamente medrosa. Então eu preciso ficar o tempo todo pedindo para Deus, porque eu tenho medo de o pão faltar, eu tenho medo da coisa desandar. E enquanto eu tenho medo disso, a minha carne vence. Infelizmente, ela vence. E quando eu fazia essas orações, sabe o que estava acontecendo? Acontecia o que Lucas 18, 11 diz.
O fariseu, de pé, orava de si para si mesmo, morto, longe, sem Deus, achando que estava perto de Deus. Esta é a pior das vidas, separados do amor de Deus. Vida simples é essa que Jesus está demonstrando para nós. É fazer a vontade de Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo. Uma só vontade. Quando as sugestões do diabo quiserem começar a abrir, quebrar esse relacionamento que eu e você temos com o Espírito de Deus, vamos bloqueá-lo logo na porta, dizendo que a nossa vida é simples. Nós vamos fazer apenas o que Deus quer, através do Espírito Santo de Deus. Que a nossa carne não vença mais com seus medos e seus temores, suas preocupações e ansiedades. Que o Senhor seja misericordioso e nos dê a paz que excede todo entendimento. Vamos orar? Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, dá-nos um coração que seja alimentado pela tua boca e não pelo pão, e não pelo sustento, e não pelo suprimento das necessidades. Se eu e meus irmãos, ó Deus, estamos vivendo este mal, em que a carne não consegue dormir à noite por causa das preocupações, em que o coração está acelerado, em que a mente não consegue descansar, em que o medo e a ansiedade estão tomando conta, hoje nós queremos te pedir, tem misericórdia de nós e nos faz voltar para o caminho do deserto, mas acompanhados do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e a mim também, e que as nossas orações diminuam a nossa vontade e aumentem a vontade de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.